Sandro, eu estava olhando aqui, se a gente pegar da redemocratização para cá, é engraçado, né? Os presidentes nossos aqui, bicho, eles têm menos sorte que os vices, né? Pensa só, Collor, eleito, Krau, empichado. Aí veio o Fernando Henrique, eleito, né? Porque depois do Collor foi o Fernando Henrique que foi eleito. E na sequência do Collor veio o Itamar Franco. E foi uma gestão que não teve esse tipo de problema. Veio o Fernando Henrique, beleza, passou liso. Aí veio o Lula. Passou liso, mas a gente sabe o que aconteceu depois. Krau, não importa em que mandato, tá preso, foi condenado. Depois o Supremo Tribunal Federal absolveu, mas vamos lá. Collor empichado. Lula foi preso. Dilma Rousseff, empichada. Com aquela criatividade que o Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal, e o presidente Renan Calheiros do Senado Federal criaram uma coisa, não é brasileira, né? Uma coisa inacreditável. Disseram o seguinte: a senhora não pode ser presidente da República, mas não vamos tirar os seus direitos políticos. Mas tudo bem, empichada. O Lula voltou e tal, agora, mas Jair Bolsonaro. Então, pensa só, elegemos Collor, Lula, Dilma e Jair Bolsonaro. 4, faltou alguém? E Fernando Henrique, 5. Dos 5, 4 tiveram problema. 2 impeachments, uma prisão e uma prisão olha, que tá para vir. Um processo pesado e tal. Então, olha que coisa impressionante. Só sobrou um que não deu problema. Só um que não deu problema. Dos 5 que a gente colocou, só um não deu chabu. Todos os outros deram algum tipo de chabu. Os vices tiveram mais sorte. Mas é uma coisa impressionante. E esse caso agora do Jair Bolsonaro, foi feita a denúncia do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. É um caso que gera 2 tipos de discussão. Uma discussão do mundo jurídico, onde você pode fazer questionamentos. E uma discussão do mundo político, onde você pode ter dúvidas. É diferente questionamento de dúvida, né? Questionamento é aquilo que você propõe como pergunta, mas porque você está discutindo uma decisão, você não aceita ou você não está seguro. Então, existem muitos questionamentos feitos em torno não só dessa denúncia, mas, sobretudo, da investigação em torno do 8 de janeiro, né, onde houve aquela invasão dos prédios públicos e a gente já tem aí mais de 300 condenações e algumas com uma pena muito extensa. Bom, e no campo político você tem dúvidas. O que vai acontecer? Essa é a grande questão. Porque interessa mais neste momento, embora a gente tenha muita curiosidade, muito interesse sobre o desfecho do caso Bolsonaro, é evidente, mas o que vai acontecer, né? Uma coisa tem a ver com a outra. Primeiro, do ponto de vista jurídico, existe uma denúncia. Essa denúncia conta uma história com começo, meio e fim. Lembra em alguns momentos as denúncias da Lava Jato, onde as histórias são sempre muito redondas, muito perfeitas, irretocáveis, não há dúvidas, e formam um enredo muito perfeito. Eu sempre desconfio um pouco dos enredos perfeitos demais. Às vezes é aquela coisa de tentar dar uma arrumadinha, mas o fato tem uma história cabeluda por trás, uma tentativa de golpe de Estado. É uma denúncia muito pesada e que, se o ex-presidente Jair Bolsonaro for condenado, ele vai tomar uma pena de algumas dezenas de anos, começando em regime fechado. Quando a gente fala algumas dezenas de anos, não são 2 dezenas ou 3 dezenas. Pode ser mais do que isso, pode chegar a 4 dezenas, 35 anos, 40 anos, nós não sabemos. É muita pena. E ele sabe que o julgamento, sendo no Supremo Tribunal Federal, não tem recurso, né? Como é que funciona? Não tem recurso. O ex-presidente Bolsonaro, portanto, está naquela situação em que, quando alguns falam, e é bom a gente pensar sempre, olha só, o Maraná está sendo julgado pelo Supremo, foro especial. Não é bem isso.
embora seja foro por prerrogativa de função a palavra certa, ser julgado no Supremo Tribunal Federal é uma encrenca. Veja o que aconteceu com as pessoas do 8 de julho, do 8 de janeiro. Foram condenadas no Supremo, acabou. 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, gente pegando penas enormes. Se eles fossem condenados em primeira instância, poderia acontecer o que aconteceu. Veja só, no caso do presidente Lula. Ele foi condenado pela 13ª Vara de Curitiba. A condenação dele foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O caso foi para o Superior Tribunal de Justiça, com confirmação de punição, de condenação. Mas havia um pleito ao Supremo Tribunal Federal que questionava a autoridade, a competência do juiz da 13ª Vara de Curitiba para julgar o Lula. E era um argumento muito sólido, muito sólido. É o seguinte, você precisa ter, para te julgar, um juiz que é o chamado juiz natural, aquele em que o seu caso vai cair, não porque ele quer, mas porque vai cair. É para cair. O Lula foi acusado no caso Petrolão. A Petrobras não fica em Curitiba. Palácio Planalto não fica em Curitiba. Ele poderia ser julgado no Rio de Janeiro? Talvez. Mas o Supremo entendeu que ele deveria ter sido julgado em Brasília, que faz todo sentido. E quando um juiz escolhe julgar um réu, todo o desfecho do caso é comprometido porque você tem um erro original. Então o erro original foi a seleção do réu, ou seja, o Lula ser julgado pelo juiz Sérgio Moro. Aí caiu a condenação do Sérgio Moro, caiu o recurso, a condenação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, caiu a do Superior Tribunal de Justiça e o Lula, portanto, teve anulação das penas. No caso do Jair Bolsonaro não tem nada disso. Não tem primeira instância, segunda instância, terceira. É a única instância. E aí começam as discussões do julgamento, né? de questionamentos. É o Supremo Tribunal Federal que tem que tocar casos criminais como esse? No caso do Bolsonaro, muito jurista com quem você conversa diz que sim. Porque ao contrário, por exemplo, de um crime de homicídio, vamos imaginar um presidente da República comete um crime de homicídio, mata alguém por uma discussão qualquer de futebol. Não é uma morte provocada no exercício da função, ligada ao exercício da função. E daí, nesse caso, teria que ser julgado por um juiz de primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal. No caso de uma acusação de tentativa de golpe de Estado, é mais difícil argumentar que o Supremo não tem nada a ver, né? Porque é uma tentativa de golpe de Estado. Tem a ver com um incumbente, de alguma maneira, ou com quem quer se tornar incumbente, no caso, ele, usando as armas, porque ele reúne os chefes das forças, e ele só pode fazer uma reunião dessa porque ele é o presidente da República. Ele fez a reunião com os embaixadores para questionar a urna eletrônica e ele convocou porque ele era o presidente da República. Então, as várias acusações que são feitas contra o ex-presidente Bolsonaro guardam ligação com o cargo dele. Só ele poderia fazer aquilo. Logo, tem a ver com a função dele, logo seria o Supremo Tribunal Federal para julgá-lo. Quando a gente olha o que a gente está vivendo, é algo inédito. Algo inédito. A coisa mais próxima, se a gente voltar na história, Sandro, coisa mais próxima não no tempo, mas de semelhança, talvez tenha sido a derrota de Getúlio Vargas na eleição de 30 para Júlio Prestes e um golpe que ele tinha sido ministro da Fazenda de Washington Luiz, o último presidente da República Velha. Ele sai, depois viria a ser candidato a presidente, com João Pessoa como vice. Ele perde a eleição e dá um golpe e assume a presidência da República em 1930. E depois ele dá um outro golpe, porque a Constituição de 1934 impunha a realização de eleições. Ele cancela qualquer eleição em 1937 e promulga, né, uma Constituição, aliás, outorga, né, uma Constituição, a de 1937.
e aí fica no poder até 45. Talvez a nossa história só tenha esse episódio como um episódio em que ele como candidato dá um golpe, né? O candidato derrotado dá um golpe, e depois como presidente ele dá um golpe e não convoca as eleições. É a coisa mais parecida com que a gente pode apontar esse caso do Jair Bolsonaro, porque o golpe de 64 não é um golpe dado por pessoas que perderam a eleição. Vamos tirar o João Goulart. Aí tiraram o João Goulart. É um golpe de Estado, mas não é semelhante. A gente teve uma tentativa de golpe para evitar a vitória de Juscelino Kubitschek, mas a coisa mais parecida, e me corrija se tiver algum professor de história, algum cientista social, algum cientista político que esteja ouvindo a gente, se eu cometi alguma impropriedade, eu comparo, não na dimensão do personagem, não dá para comparar o personagem Getúlio Vargas com o personagem Jair Bolsonaro, na importância histórica, na contribuição para a história do Brasil, mas como movimento talvez seja a coisa mais parecida, inclusive recorrendo a mentiras, o Plano Cohen, mentiras contadas em 1937, fake news total. A gente, olhando, eu não sei se você, ouvinte querido, teve a curiosidade de ler a denúncia, mas, como eu disse, é uma denúncia muito redonda, que conta uma história com começo, meio e fim. Você lê aquilo e aquilo vai ser entregue aos ministros, ao relator Alexandre de Moraes, e vai cair na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aonde é só fazer uma análise dos seus integrantes. Jair Bolsonaro não tem a menor chance de ser absolvido. E eu não estou dizendo que ele está sendo injustiçado. Eu estou dizendo que ele não tem a menor chance de ser absolvido. Basta olhar os personagens. E se for para o plenário, também não tem a menor chance de ser absolvido. Então, o Jair Bolsonaro, nessa altura do campeonato, já sabe que ele está condenado. Porque é um jogo de cartas marcadas? Não. Não é porque é um jogo de cartas marcadas, mas porque você pega a denúncia feita pelo Paulo Gonet, pega os personagens que hoje compõem o Supremo Tribunal Federal, pega o personagem que vai ser julgado, acabou. Ah, mas não se pode o processo ser analisado de olho na capa, sabendo quem é o personagem, quem é o réu. Ele ainda não é réu, diga-se de passagem, mas está condenado. Eu não tenho a menor dúvida de que ele está condenado. E aí nos leva para a segunda questão, que são as perguntas sem resposta para o desdobramento político disso, né? Como é que fica agora, né? O Lula está feliz da vida. Mas será que para o Lula seria melhor não ter o Jair Bolsonaro? Claro, o Jair Bolsonaro já era a carta fora do baralho, ele tá impugnado, não pode ter ele está inelegível. Ainda que o Congresso Nacional aprovasse uma anistia, o que é improvável, ela provavelmente seria considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, e aí, como é que ficam as cartas? O Jair Bolsonaro, inelegível, sem uma condenação como essa, zanzando por aí, poderia fazer estragos a favor e contra uma candidatura de direita. Mas agora, imaginando que uma possibilidade não pequena é de que na campanha eleitoral Jair Bolsonaro esteja atrás das grades, é uma possibilidade real. Como é que fica o jogo do poder? Como é que os candidatos bolsonaristas ou da direita vão falar quando perguntados a respeito deste processo? Pensa, Tarcísio de Freitas, candidato a presidente da República, entrevistado ou numa sabatina, ou num debate, ou no programa eleitoral, perguntado: o senhor acha o que desse processo, né? Qual é a sua opinião sobre a condenação de Jair Bolsonaro? Qual é a sua opinião sobre a sentença dada pelo Supremo Tribunal Federal? Complicado, né? Uma situação difícil. Vai dizer que concorda? Vai dizer que discorda? É um negócio extremamente delicado. A história política do Brasil é uma história de grande efervescência, grande agitação. É impressionante como a gente não tem um período de paz, seja social, e aí nós estamos vivendo a crise da criminalidade, seja econômica, nós estamos vivendo um momento delicado, não é 2015, 2016 como foi no governo Dilma, não é a crise
que nós já tivemos da inflação, da hiperinflação, mas é uma crise, é um problema, é um Estado sem dinheiro. Claro que os apaixonados pelo governo conseguem ver um grande momento econômico, ecoando as falas e a orientação de discurso dada pelo presidente da República. Mas as pessoas que são observadoras um pouco mais distanciadas, sem muita paixão, apaixonadas só pelo ofício da análise dos fatos de uma maneira mais fria, percebem e constatam que o Brasil não está vivendo um bom momento, não. Não está vivendo um momento ruim, pavoroso, mas temos uma questão econômica, temos uma questão social e agora a gente entra numa questão política que é delicada. A gente precisa de paz no processo eleitoral, coisa que a gente não tem. Não tem na nossa história. Olha, a gente tem que pesquisar para achar um momento de tranquilidade no processo eleitoral. E nesse momento, quando se imaginava, e as eleições municipais mostraram isso, que as candidaturas mais equilibradas tiveram um sucesso maior, será que com essa condenação, será que com esse revés no bolsonarismo, a gente não pode ter uma piora, ou seja, um recrudescimento da intolerância? Eu espero que não. Eu espero que não. O presidente da República não tem colaborado com os discursos dele, que são discursos mais inflamados do que o necessário. Ele que fala em união, ele que falou que era uma candidatura capaz de unir o país contra o extremismo, ele está adotando um discurso extremista em vários momentos, ou um discurso de agressividade contra segmentos da sociedade, o que não é uma coisa bacana. Mas a gente quer paz, então a gente quer bons candidatos que possam trabalhar pelo Brasil, porque a gente quer um Brasil melhor, um Brasil onde a cegueira não domine, essa cegueira seletiva, sabe? Governos em que a gente festeja que deram sorte porque teve um ou outro ministro que segurou as pontas. É o caso do Paulo Guedes, é o caso do próprio Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, é o caso da Tereza Cristina da Agricultura, mas um governo estabanado, que foi o governo Bolsonaro, e sucedido por um governo que também não está organizado, um governo desarrumado, um governo que agora fala em reformas, e a gente quer um Brasil que ande para frente. Então, temos que tirar e colocar na lixeira os momentos sujos da nossa história, né? E a gente tem que passar por uma triagem para saber o que é momento sujo da nossa história, quais são os episódios dos quais a gente se envergonha. E esse episódio envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser passado a limpo. Tem que ser passado a limpo. E o momento para passar a limpo, com todas as limitações, todos os questionamentos que podem ser feitos, vai ser agora, num processo onde os advogados vão poder falar, direito de defesa, vamos ver o que dizem, qual vai ser o relatório, né, do ministro, para a gente poder depois, uma vez aceita a denúncia, tem todo o trabalho de investigação, mas o julgamento deve ser muito mais rápido do que um julgamento de outra, que acontecesse em outra esfera, com outro ritmo, mas a gente vai poder passar esse processo a limpo, como a gente passou no Mensalão, que era de outra ordem, era de corrupção, como a gente passou no Petrolão, que era de outra ordem, era de corrupção. O que aconteceria depois com as anulações de sentença, com a anulação, suspensão de pagamento de multa, teve coisas ali que a gente questiona, que você questiona, que gera raiva. Raiva, aliás, do Poder Judiciário, muita gente irritada com o Poder Judiciário, muita gente irritada com o Supremo Tribunal Federal, o papel do Supremo Tribunal Federal. É preciso que os ministros tomem muito cuidado nesse episódio, porque a imagem do Supremo não é das melhores, não é das melhores. O Supremo que baixou, por exemplo, um pacote de medidas para o sistema prisional brasileiro, um projeto chamado Pena Justa, numa sociedade com 200 milhões de pessoas que vivem enfrentando o desafio de conviver com homicídio, estupro, facção, milícia, em toda parte o crime organizado tomando conta da sociedade. Vai lá o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e dá uma ordem para que o Conselho Nacional de Justiça e o governo
federal faça um pacote para cuidar do quê? Do sistema prisional. Que ele diz que é composto por pessoas vulneráveis. Vulnerável é quem está aqui fora, né, com a arma apontada para a cara. Esse é um vulnerável. Aí eles encontraram 670 mil vulneráveis. Será mesmo que todos ali são pessoas vulneráveis? Aí um pacote de medidas, entre as quais crédito com o dinheiro do BNDES para egresso do sistema prisional. Não dá. Então, o Supremo, neste processo do julgamento de Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, mas o que nos interessa, e resumindo, é Jair Bolsonaro, o Supremo tem que tomar muito cuidado. A gente vai acompanhar. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.